Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui no nosso canal, você que está assistindo e partilhando com a gente dessa nossa homilia do dia de hoje, dia 2 de fevereiro, dia da apresentação do Senhor. Aproveitando a apresentação do Senhor, apresento para vocês uma novidade que eu estou ansioso porque amanhã eu estou... Tem que tomar cuidado com o verbo, porque eu ia usar o verbo errado. Amanhã estou viajando para o Brasil, para o nosso querido e amado Rio de Janeiro, para passar uma semaninha mais ou menos de férias, um tempo de descanso, né? Para descansar um pouco também da missão, ver o povo, né? Ver minha família e tudo. Então, a apresentação do Senhor também, a apresentação dessa novidade, já ansioso para o dia de amanhã. Amanhã a gente embarca para o Brasil, para o nosso querido e amado Rio de Janeiro, para passar uns diazinhos aí de descanso também, que como diz a palavra de Deus, o descanso também é um dom precioso. Então é importante descansar, recarregar as baterias para a missão. Então, essa alegria do coração de amanhã está indo aí para o Rio de Janeiro. Bem, a apresentação do Senhor, ela é essa festa onde depois dos passados 40 dias, né? Passado os 40 dias do nascimento do menino, então ele vai ser consagrado ao Senhor. Ele é levado ao templo para ser apresentado e consagrado, entregue nas mãos do Senhor. Ele já havia sido separado pelo Senhor, né? Quando ele é circuncidado no 7 dias depois do nascimento e recebe o nome, né? Que ele não recebe o nome de imediato, mas são 7 dias depois. E agora ele é consagrado ao Senhor. Então ele vai ser apresentado no templo. Então nós vamos ver que é uma coisa interessante. Como que Deus vai ser apresentado para Deus? Porque Jesus é Deus. Para que Deus vai ser apresentado para Deus? Essa festa da apresentação do Senhor, ela tem dois objetivos. O primeiro, que é como vai se repetir algumas vezes no Evangelho, foi feito para cumprir a lei de Deus. Foi feito para cumprir a lei de Deus. Então, em primeiro ponto, essa festa é para marcar a obediência de José e de Maria, que cumpriam tudo que estava prescrito na lei. José e Maria, apesar de serem os pais de Jesus, apesar de serem os pais do Deus feito homem, eles em tudo cumpriam a lei. Eles não se valiam do fato de serem pais do Deus feito homem para descumprir a lei ou se valer de alguma coisa. O que acontece muitas vezes com a gente, que é aquela famosa máxima de subir a cabeça, que quando eu tenho às vezes algum cargo, algum título, alguma coisa, eu começo a subjugar os outros, fazer minhas próprias leis, perverter aquilo que eu deveria estar fazendo de maneira correta e reta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque Maria, mãe de Deus, do Deus feito homem. José, o pai de Deus, o pai adotivo de Deus. Mas ainda assim, eles cumpriam tudo o que estava prescrito na lei. Eles faziam tudo o que deviam fazer. Eles não deixaram subir a cabeça essa máxima, se mantiveram na simplicidade em todas as coisas. Simplicidade também que está muito bem marcada no Evangelho, que a gente vai ver daqui a pouco. O outro objetivo também da apresentação do Senhor não era nem diretamente apresentar ele a Deus, mas era apresentá-lo para o povo também. Porque haviam pessoas, e a gente vai ver que Simeão e Ana no Evangelho estavam lá esperando por ele. Estavam lá esperando com que o Messias fosse manifestado. Então, a apresentação é um momento também onde Deus é dado a conhecer para os homens. Ele é a primeira etapa do processo, né? Ele vai ser dado a conhecer agora, depois ele vai ficar guardado em Nazaré, até ser apresentado depois por João Batista, até depois ele ser apresentado como o verdadeiro cordeiro. A totalidade do plano de salvação vai ser apresentada com o cordeiro que vai dar a vida e ser imolado na cruz. Mas ele vai sendo apresentado, porque também a gente precisa entender que Deus ele não cabe na nossa cabeça. Nós somos limitados, então ele vai sendo apresentado aos poucos para também a gente ir se acostumando com ele. A gente ir aderindo a essa ideia de que Deus se fez homem, de que Deus veio para nos salvar, da nova chance, da nova oportunidade. Então, ele vai fazendo esses passos
com a humanidade. E aí nós vamos ver pela primeira leitura que vai dizer: em seguida entrará no templo o Senhor que vocês buscam. Quem buscava? Simeão e Ana estavam no templo buscando. Não fala Simeão e Ana na primeira leitura, mas a gente pode ver por um paralelo do Evangelho. Eles estavam buscando e entrou no templo aqueles que eles buscavam. Então, ou seja, uma confirmação também de que quem busca, encontra. Se a gente busca o Senhor, nós vamos encontrar Ele. Às vezes é árduo, imagina. Ana já estava 7 anos servindo no templo. Simeão estava não sei quantos anos lá esperando. Não é no meu tempo e não é na primeira busca, mas todos os que buscam encontram. Tá? Para a gente entender também que não é porque você está buscando, mas eu já estou 1 ano. Ana esperou 7 e Simeão nem fala quantos anos ele estava lá no templo esperando. Só dizia que ele estava todos os dias, porque era justo e piedoso. E o Espírito impulsionava isso. Então que a gente também se deixe guiar pelo Espírito para perseverar nessa busca de Deus e não desanimarmos pela espera. Que a espera não nos desanime, mas que nós perseveremos pelo Espírito na busca de Deus. Vai dizer também a primeira leitura que esse que vai vir, ele vem para unir e purificar o povo. Ou seja, o povo que estava dividido, separado de Deus pelo pecado, Deus vem unir. Então, ou seja, o desejo de Jesus e o projeto de Jesus para nós é nos reunir de novo com Deus, nos reconectar com Deus. Nós que estamos muitas vezes dispersos pelo pecado, dispersos pelo egoísmo, pela vaidade, pelo que pensamos, Ele quer nos reconectar de novo com Deus. E purificar, ou seja, nos limpar, nos afastar verdadeiramente de tudo aquilo que é pecado, sabe? Das situações que nós sabemos que não convém, que não são para nós, mas a gente às vezes ainda insiste em revisitar, ainda insiste em refazer, ainda insiste em seguir, sabe? Em continuar nessas situações. Aí nós vamos ver também o Evangelho. O Evangelho vai mostrar para nós que, tanto no início quanto um pouquinho mais à frente, vai dizer que José e Maria eram obedientes à lei. Então, é muito marcado para nós esse tema da obediência de José e Maria. E nós que devemos olhar para eles como exemplos, porque pai e mãe são exemplo, a gente precisa ser mais obediente à vontade de Deus, obediente ao chamado de Deus, obediente ao propósito de Deus. Eu sei e entendo, e já falei aqui muitas vezes para vocês, o quanto é exigente, eu vou mudar a palavra que eu uso, o quanto é exigente, muitas vezes, a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é exigente. Eu já usei uma outra palavra, mas agora eu não quero mais usar ela. A vontade de Deus, ela é exigente. E muitas vezes essa exigência da palavra de Deus, ela traz a gente porque a gente se cansa, traz a gente porque a gente acha que está pesado, traz pra gente porque a gente acha que não vai conseguir, traz um peso. E aí a gente tenta encontrar caminhos para não ser obediente, tenta encontrar caminhos para fugir ou para ir para outros lugares. Mas a gente precisa ser obediente à vontade de Deus. Permanecer naquilo que Deus nos pede, permanecer naquilo que Deus tem pedido para cada um de nós. Então, José e Maria, e a gente vai ver no Evangelho de hoje que vão escutar o quão exigente vai ser a vontade de Deus para eles. Eles vão escutar, então, mas ainda assim eles vão permanecer fiéis. Então é assim que tem que ser com a gente. Mesmo escutando aquilo que a gente não quer. Imagina Maria escutar que uma espada de dor vai transpassar a sua alma. Imagina José escutar que seu filho vai ser motivo de queda e surgimento, que muitos não vão se agradar com ele. Então já surge no coração de José uma preocupação. Já surge no coração de Maria o que vai ser essa espada que vai transpassar minha alma. Imaginando o que pode estar por vir, mas ainda assim permanecem fiéis. Mesmo escutando, quão exigente será a vontade de Deus, eles permanecem fiéis. Nós vamos ver também que vai dizer que eles entregaram, um par de rolinhas ou pombas, que era a oferta mais simples, ou seja, era a oferta dos humildes. Era o mínimo que se podia fazer, a oferta mínima que se podia entregar, a oferta mínima que se podia ofertar no templo. Mas eles foram fiéis no pouco.
Porque a palavra de Deus também nos garante que se eu for fiel no pouco, ele me confiará mais. Então, eles foram fiéis na menor das ofertas. Foram fiéis no pouco. Mas aquele que é fiel no pouco, Deus confia mais. E aí depois a gente vai ver o episódio de Simeão e Ana. Simeão, que era presença no templo. O Espírito sempre o impulsionava a estar no templo. Então ele era fiel àquilo que Deus havia pedido a ele. De estar no templo, buscando a Deus. E aí nós vamos ver essa beleza, porque Simeão vai tomar Jesus nos braços. Imagina, uma mulher, uma mãe e um pai chegam no templo e aparece um homem que toma a criança, toma nos braços e começa a falar um monte de coisa. Um evento estranho, um evento que não é comum, mas eles estavam ali. E aí nós vamos ver que Simeão toma Jesus nos braços. Isso me chamava atenção, porque Simeão não só viu Jesus, não só adorou Jesus, porque os pastores, quando ele nasceu, o viram e o adoraram. Os reis magos chegaram, viram e o adoraram. Mas Simeão recebeu nos braços. Isso me chamava atenção, marcando que a igreja é o lugar de receber a Deus, de ter comunhão mais íntima. É o lugar da Eucaristia, porque Simeão basicamente comungou. Não fez uma comunhão só espiritual, porque a gente pode, entre aspas, dizer que talvez os pastores e os magos fizeram uma comunhão espiritual, porque não receberam, não tomaram no braço. Mas Simeão, porque ele estava no templo, ele recebeu ele nos braços, ele comungou. Porque a igreja, o templo é o lugar da Eucaristia. É o lugar onde eu vou para comungar. É o lugar onde eu vou para receber Jesus. Então, claro que eu entendo que tem pessoas que não podem comungar. E eu rezo muito por alguns de vocês, né? Para que essas situações talvez se resolvam, se ordenem. Mas é inadmissível. Inadmissível. Deus traz de novo no meu coração, como eu falava, acho que há 2 semanas atrás, que a gente tem deixado e perdido a oportunidade de se confessar. Talvez você pode até dizer, mas o padre da minha paróquia é difícil de conseguir que ele atenda a confissão. Cara, procura outra paróquia. Eu lembro quando eu era jovem, meu padre também ele não gostava muito de confessar, e assim, eu como jovem me confessava muitas vezes, porque então eu ia muitas vezes atrás dele para me confessar, e aí tinha dias que ele me dava fora, que ele falava umas coisas assim. Então, e às vezes eu tinha vergonha, né, de me confessar várias vezes a mesma coisa, né, com o mesmo padre. Então eu rodava, eu ia eu ia para outra paróquia, eu ia buscar outro lugar, eu ia para o convento de Santo Antônio no centro da cidade e rodava. Onde eu sabia que o padre ele confessa, eu ia atrás para poder me confessar. Agora o quê? Ficar sem me confessar? Ficar um domingo sem comungar? Não. Então eu eu ia atrás de confissão, onde que eu sabia que tinha um padre confessando, eu ia. Às vezes a gente dá desculpa, né? A gente quer transferir para o outro as coisas, mas... Então, a gente que pode, que tá com a vida ok, vai se confessar, vai se confessar para você poder comungar. Porque em casa, como era o presépio, né? O estábulo onde Jesus nasceu se tornou casa, né? Em casa, a gente adora a Deus, como os magos adoraram, como os pastores adoraram, mas a gente precisa ter sede da Eucaristia, ir para a igreja para comungar, ir para a igreja para receber Jesus. E aí, a gente vai ver também que receber Jesus prepara a gente para a vida eterna, porque Simeão vai dizer, deixai agora vosso servo ir em paz. Ou seja, a Eucaristia, ela prepara a gente para a vida eterna. Por isso que a gente vai ver na história de muitos e muitos santos que no leito de morte pediram a unção e a comunhão. E muitos deles comungaram e na sua comunhão ali, né, no seu momento de oração, depois da comunhão, ou algumas horas depois de comungar, eles morreram. Então, morreram eucaristizados. Então, nós precisamos, como Simeão, nos eucaristizar, tomar Jesus nos braços, tomar Jesus pra gente. Foi isso que Simeão fez, pegou Jesus pra ele. E a gente tem que tomar Jesus pra gente. E transformar a Eucaristia também em vida, né? Porque não adianta só comungar e não mudar de vida. É transformar a Eucaristia em vida. Nós vamos ver também a figura de Ana, né? Que
vivia no templo desde que seu marido morreu, então ela não se separava do templo e vivia em jejum e oração. Então era uma mulher de profundidade, ela não era uma mulher qualquer. Talvez, porque assim, só tinha Simeão e Ana no templo? Não, mas Simeão era movido pelo Espírito Santo. Ana vivia em oração e jejum. Então eram pessoas abertas, pessoas que estavam atentas, pessoas que estavam conectadas. Então por isso conseguiram ver a Jesus, ver que era ele, perceber que aquele que tinha chegado era o Messias, que não era uma criança qualquer. Porque tinha um monte de gente no templo e por dia passava muita gente pelo templo para apresentar seus filhos. Mas eles perceberam que no meio daquele monte de gente, aquele era o Messias. Por quê? Porque vivia em jejum e oração e Simeão era guiado pelo Espírito Santo. Nós vamos ver também que Simeão vai falar um monte, né, assim, para Maria e José. Eles não entenderam, provavelmente assim, não estavam entendendo o que aquele povo estava dizendo para eles, mas eles seguiram em frente. Eles continuaram. Eles não voltaram atrás. Então, seguir a Deus não é seguir compreendendo tudo, porque às vezes a compreensão vai vir no caminho ou nem vai vir, mas é só seguir, mesmo sem entender. Eu sigo a Jesus. E também o Evangelho termina dizendo que eles vão voltar para Nazaré, como eu falei, domingo retrasado, né? Nazaré significa guardado, então ele voltou para Nazaré para ficar lá guardado, protegido, sendo formado. E lá ele ia crescer em sabedoria, estatura e graça. Então, ou seja, ele estava lá sendo preparado para a missão que ele ia desenvolver. Então, nós também precisamos nos preparar, nos guardar para fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus, nós te pedimos, dai-nos a graça de sermos homens e mulheres atentos como Simeão e Ana. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos homens e mulheres de oração, de jejum, homens guiados e conduzidos pelo Teu Espírito para que a Tua vontade, Senhor, para que percebamos as Tuas coisas, para que possamos reconhecer o que é Teu, o que é da Tua vontade, o que é o Teu querer. Para que a gente possa, Senhor, reconhecer, para que a gente possa entender, Senhor, aquilo que é do Teu coração, para viver, Senhor, segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer, segundo o Teu mover, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o que Tu queres, Senhor, a sermos conduzidos por Ti, a sermos cheios, Senhor, da Tua vontade, da Tua providência e do Teu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.